Fala galera que acompanha o Alta RPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje eu estou aqui no interior de São Paulo para conhecer o novo Mercedes-Benz Classe C. Na verdade é um facelift aí de metade que a gente chama de vida útil do modelo antes de chegar à nova geração. Então o carro recebeu atualizações, novo para-choque, alguns novos itens de série. Mas o mais interessante, o que mais interessa pra gente que acompanha aqui o Alta RPM, que gosta de performance e mecânica, é o novo motor EQ Boost. A gente vai conhecer esse motor agora, dá só uma olhada aqui, já até deixei o capô aberto. Galera, só para situar vocês, esse aqui é o Mercedes-Benz C200 EQ Boost. Então tem duas versões C180, a versão C200 e a versão C300. E esse motor aqui é a grande novidade da Mercedes-Benz, porque ele é e não é um híbrido, fica num meio termo aí um pouquinho complexo. A gente está falando de um motor 4 cilindros, 16 válvulas, turbo. Então vocês podem ver aqui o micro turbo compressor, a parte do compressor, né, passando o ar, pressurizando o ar para admissão. E aqui na parte de trás tem até uma capinha térmica aqui, na verdade uma enorme de uma quantidade de revestimento térmico para a gente não esquentar os outros componentes. A parte da turbina com o catalisador logo na saída, dá até para ver, ó, tem duas sondas lambdas, uma sonda lambda aqui na entrada do catalisador e outra ali na saída. Pô, Murta, mas carro com turbo compressor hoje já não é uma novidade. Inclusive, vale dizer, né, esse motor aqui, ele é injeção direta de combustível, somente gasolina. A grande sacada está no sistema elétrico desse carro, que a gente infelizmente não consegue conferir daqui de cima. Eu vou ver, inclusive, se eu acho imagens da internet para a gente cobrir toda essa informação, porque é o seguinte, esse carro aqui, ele trabalha com um sistema, com uma bateria, com um sistema de 48 volts, e também tem uma outra bateria de 12 volts, então tem um transformador aí da bateria de 48 volts para a bateria de 12 volts. E o grande lance desse motor aqui, pessoal, de um modo geral, se a gente for resumir de uma forma bem até simplória, está no alternador escondido aqui embaixo. Porque esse alternador, ele continua cumprindo a função dele de gerar energia para o sistema de 48 volts, mas quando é necessário, esse alternador vira um motor. Olha só que curioso. Então a gente, por exemplo, não tem nesse carro aqui motor de arranque. A partida do carro, ela se dá somente pela movimentação do alternador. Eu vou até ligar o carro aqui para ver se dá para vocês escutarem o som. Aqui o painelzão, pé no freio. Ele já liga automaticamente um brrr. A gente não tem aquele barulho clássico do motor de arranque. Deixa eu ver se dá para pegar. Peraí, eu vou... Então, o alternador aqui, ele está literalmente suprindo a função do que seria o motor de arranque. E quando a gente precisa do máximo de desempenho aí, o que acontece? Esse alternador, ele deixa de ser alternador, ele deixa de carregar o conjunto de baterias para poder ajudar a impulsionar o motor. Então sozinho, pessoal, esse motor 1.5, segundo a Mercedes-Benz, ele gera 183 cavalos de potência e 280 Nm de torque, dá 28,5 kg de torque. E quando a gente precisa de desempenho máximo, este alternador aqui, né, eficientíssimo alternador, ele auxilia o motor com mais 14 cavalos de potência e 16,2, se eu não estou enganado, kg de torque. Então a gente tem um sistema de booster aí com esse alternador barra motor. Então a grande novidade é essa, você tem um sistema elétrico trabalhando com 48 volts, né, um acumulador de energia, até eles estavam falando, a bateria aqui, o acumulador de energia para 48 volts, tem um transformador também para uma segunda bateria de 12 volts convencional. A gente tem também um sistema de comando de válvulas variável aqui, que não só varia o tempo de abertura da válvula, mas também o curso da válvula. Essa questão da respiração do motor é muito interessante, sempre muito crítica, porque quando a gente está em baixa rotação do motor, as válvulas se abrem e se fecham numa velocidade mais lenta, o que significa que o combustível, a mistura a combustível, consegue ser aspirada com maior facilidade para dentro do motor. Então, regulando essa abertura da válvula, esse curso da válvula, você consegue, quando o motorista não está de pé embaixo e quando a rotação é baixa, você consegue fazer esse motor trabalhar somente com a quantidade de mistura a combustível necessária. Então, você acaba não gerando tanto torque quando não precisa, então você economiza combustível. Quando o motorista está com o pé embaixo, e está em rotação muito alta, o que acontece? As válvulas de admissão e de escape estão se abrindo muito rapidamente. Então isso significa que a mistura a combustível ela tem menos tempo para entrar dentro, né, do motor. Então a gente altera o tempo de abertura da válvula, então o momento que a válvula se abre, e nesse caso aqui, quase como o que a gente já conhece do VTEC, a gente aumenta também o curso da válvula, porque abrindo mais, a gente consegue fazer com que o motor
aspira e mistura combustível com mais facilidade em altas rotações. No caso eu falei aspire, mas aqui ele vai ser injetado porque a gente está falando de um motor sobrealimentado. Então é basicamente isso, a grande novidade tecnológica, pessoal, do C200. Você está falando do motor então, com injeção direta de combustível, sobrealimentado por turbocompressor, comando de válvulas variável não só no tempo de abertura como também no curso, e a grande sacada aqui mesmo é o sistema desse alternador barra motor. Explicado mais ou menos como é que funciona essa tecnologia, a gente vai ver agora na prática como é que é contar com essa o que a Mercedes diz que é uma dose de força extra. Então vocês vão inclusive me ver dirigindo ao lado de um ex-chefe meu, Márcio Chikawa, que já tentou não atrapalhar a filmagem agora, entrando aqui de lado. Ô Chikawa! Olá! Esse é o Chikawa, pessoal, e ele vai estar passando um pouco mal agora comigo no banco, ele no banco do passageiro. A gente vai dar uma andada, não deu tempo de eu mostrar direito o interior do carro, a gente vai fazer isso agora. Lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui de uma versão de R$ 228.900, então não é um carro qualquer. Entre as novidades, tá? Justo dizer, a gente tem aqui o volante com touch, né, que veio do Classe S. Nessa versão aqui a gente tem um painel totalmente digital. Eu acho incrível o modo como o motor se liga, sem fazer o clássico barulho lá do motor de arranque. Advertência, não desvia a blá blá blá. Motor aqui, ronquinho de esportivo ele não tem, né? Mais força e eficiência, aqui um dos avisos da Mercedes para mostrar o carro. A gente tem aqui um acabamento fantástico, fantástico, fantástico. Bom, na verdade eu nem preciso falar que é fantástico, deixa vocês verem e tirarem dar a opinião de vocês. Gostei muito da empunhadura do volante. Tá interessante, hoje em dia é difícil pegar um carro que eu fale, meu, esse volante aqui é legal. Mas esse volante está bem, acabamento, a pegada do volante. Inclusive vocês veem aqui, né, o domo para poder prender a mão. Vou mostrar para vocês o banco de trás rapidinho para a gente poder seguir viagem, que eu estou atrapalhando todo o processo aqui. Tá tudo esparramado. A gente tem saída de ar para o banco traseiro ali. Como era de se esperar, né? Esse é um carro com tração traseira. Desculpa a confusão e a bagunça, pessoal. Mas ó, o carro com tração traseira tem o túnel central alto para a gente passar o cardan. Estou com o banco bem afastado ali. Então o banco inclusive tem até um recuo para os joelhos. Olha só que interessante. É isso, um carro para basicamente 4 pessoas viajarem com bastante conforto. É isso aí. Bom, vamos agora para algumas impressões ao dirigir, pessoal. Vamos lá. A gente tem, olha, modo econômico, conforto, esporte, Sport Plus individual. Você quer começar em qual, Chikawa? Começar no Eco, tá bom. Então, o carro foi lançado em 2015. Permanece, inclusive, aqui uma coisa que me chamou muito a atenção em 2015. A gente já veio dirigindo para cá, então estou só relatando as impressões e o que estiver surgindo mais no meio do caminho. Como essa direção é absurdamente direta. Isso é uma coisa que acho que assim, em 2015 eu me lembro que eu falei, caraca, velho, mas é direto demais, é esportivo demais. Então acho que foi em 2015 que o Classe C deu essa virada que até então para mim era, por exemplo, só a 320, a BMW 320 era o carro esportivo dessa faixa de preço. O A4, um carro legal, mas o carro que tinha pegada esportiva para mim era a BMW e assim, a resposta da direção e a resposta da suspensão, por sinal, desse carro, eu estou achando bem impressionante. Acho que foi nessa época que a Mercedes começou a mirar um público mais jovem. Agora, 440 Nm de torque. Eu vou ser muito honesto, não parece que está combinado. Na minha opinião, na minha ótica aqui sentado no banco do motorista, eu não consigo achar a junção de 28 mil. Você está falando de um carro de 1,5 tonelada, 1.505 quilos na verdade, segundo a Mercedes-Benz. 0 a 100 em 7.7, que eu acho plausível. Máximo de 239, que eu acho plausível. Bom, pessoal, como eu estava explicando para vocês lá no motor, o alternador, agora, por exemplo, eu estou freando, eu estou usando, o motor está se movimentando em função da movimentação do carro, então o alternador está carregando a bateria lá de 48 volts normalmente. E aí, quando você usa o carro, acelera, de boa, não sei o que e tal, o alternador pode ou continuar carregando as baterias ou auxiliar nessa movimentação do carro, trabalhando literalmente com um motor elétrico ali ligado por correia no motor do carro. Então, é isso. Dinamicamente, um carro que me agrada.
me agrada tanto, na verdade, hoje, que em 2015 ele me assustou, porque nossa, mudou completamente a característica, a proposta do carro. Ah, um detalhe que eu esqueci, eu mostrei na hora que eu entrei no banco de trás ali com a câmera, eu filmei, eu falei, meu, peraí que o espaço está muito minúsculo. Eu tinha deixado regulado para minha altura, só que eu esqueci, quando a gente para o carro e abre a porta, para facilitar a entrada e a saída dos condutores gorditos como eu, ele puxa o banco todo para trás e o volante todo para frente. Então quando vocês viram ali que eu estava com o joelho quase encostado no banco, é porque o banco do motorista estava recuado. Então, falando da experiência eu dirigir, da experiência eu conviver com o C200, o acabamento do carro já era ótimo, eu acho que subiu um pequeno patamar, grande patamar aqui. A gente tem novos itens de série, então faróis de LED, agora a gente tem aviso de colisão, a gente veio até testando. O carro da frente, o carro da frente frear, mas se o carro da frente perde velocidade muito rápido e você não tem uma reação adequada, ele te avisa, ele dá o aviso aqui de que você vai bater, que vai dar errado. E se você não responder, que em velocidade de até 60 por hora, ele assume o freio de forma emergencial. Foi algo que a gente não teve coragem de fazer aqui, porque ia ser chato. Se algo desse errado, até que eles falam, é uma assistência, né? Acima de 60 ele não consegue parar o carro sozinho. Mas ele inicia a frenagem, né? Então a gente falou, peraí, vamos... O pessoal da Mercedes fica tranquilo, a gente não fez nada. Então o acabamento do carro pra mim tá muito, muito legal. A experiência ao conduzir tá gostosa pra caramba. É um carro que você não sente um carro anestesiado, você não sente aquele carro que está dirigindo, você está simplesmente flutuando na estrada. Você sente uma conectividade boa. E eu digo uma conectividade boa, umas respostas boas de suspensão, mas não quer dizer que o carro seja desconfortável. Isso é bem comunicativo. Passamos uns buracos bem feios agora, por isso que sacudiu tanto. O desempenho do carro é bom pra caramba. Acho que a parte mais legal, mais gostosa, o desempenho desse carro aqui, a parte mais gostosa dele está entre 2.500 e 4.500. Então você está andando na estrada, você quer ganhar velocidade, o gostoso não é solar o pé e vir e usar a potência máxima. O gostoso é você ir manejando o torque máximo dele. A gente tem um câmbio de 9 marchas. É marcha pra caramba. Então aqui entrando na estrada agora, vocês podem ver que é uma estrada mal pavimentada. Então algumas das oscilações aqui vocês vão pegar. Mas é isso, eu acho que para mim o nível de ruído interno bom, resposta de direção fantástica, suspensão bem legal. Gostei muito do acabamento interno e gosto do desempenho nesse modo de conduzir mais gentleman, assim. Então você não vai de pé embaixo, tipo hooligan. A gente tem as borboletas para troca de marcha aqui. O painel é totalmente configurável. Pra galera que gosta disso, eu particularmente não sou fã de painel digital. Mas eu devo dizer que esse novo painel configurável, mais essa tela central aqui, tá numa nave, maior, né? fez com que o carro rejuvenescesse. Não, acho que eu iria além, não só rejuvenesceu, eu acho que ele virou um patamar maior. Com certeza. Você não sente que você tá mais ou menos num classe E? Sim. Entendeu assim? Inclusive tem até um detalhe aqui que não dá pra mostrar pra vocês, mas que chama atenção, né, sentado aqui. E eu boto o banco lá pra baixo sempre. O capô do motor aqui assim, tipo, dá uma coisa de um carro parrudo. Você consegue ver o capô, mas o formato do capô é bonito. Ó, a gente tá aqui a 70 por hora. Vou meter o pé embaixo pra mostrar pra vocês uma retomada. No modo econômico, tá? 110, 120. Agora uma descida. A gente tava numa subidinha ali. Então, o desempenho é bom, mas eu não acho ele tão legal nessa parte de potência máxima assim de torque. Ó, o painel configurável aqui. Você tem 3 tipos de painel aqui. Então você joga para a direita aqui e você pode regular. Olha, tem força G. Você tem também... Esqueça essa parte, tá, de consumo de combustível, porque a gente não fez o melhor. A gente não tá andando de boa, mas está dando aqui, ó, 10 km por litro, sendo que eu acelerei bastante, tá? Aí a gente tem aqui, enfim, o modo bônus após, tipo, o modo eco, né? Então como ele vai te auxiliando a economizar combustível, se você mete o pé, o que você está fazendo de certo, de errado, o balanço. É basicamente isso, tá? Aí se você quiser, você pode mudar, volta para a tela central, muda o tipo do painel. Eu quero que meu painel fique diferente, eu quero meu painel... Esse aqui, qual é o nome desse? Progressivo, né, que eu não consigo ver daqui. Aí o conta-giros fica de um jeito diferente. Então, vou reduzir marchas aqui só para mostrar para vocês. Mais uma. Então é isso, o painel progressivo tem esse formato diferentão.
E se você quiser voltar, aí, né, progressivo aqui à direita, você pode mexer nas mesmas funções. Então, força G e tudo mais, volta para o centro e você tem o Sport. Desculpa, o progressivo, o clássico e o Sport em cima aqui, perdão, não estava conseguindo ver porque a câmera está na minha frente. Então você tem esse painel com esse desenho aqui mais, bom, enfim, esportivo, né? Então aqui é isso, pessoal, os painéis aqui, esses detalhes. Fiz alguma besteira aí? Oh céus, what have I done? Que alívio. 3, 2... Bom, voltando agora, a gente está no painel modo esporte, pessoal, tem uns tipos de condução. A gente estava no Eco, ele visa sempre priorizar o consumo de combustível, obviamente. Embora o carro acelere na hora que você exige, então, aconteceu uma situação de emergência, se eu meter o pé, o carro vai responder da melhor forma possível e te entregar todo o rendimento possível. Tem o modo conforto, visando aí o conforto do carro, Sport, e o Sport Plus. Mudando essas configurações, o que se altera no carro? Tá? Esse carro não tem suspensão eletromagnética, então se altera a resposta do motor, a resposta do câmbio, acho que a resposta da direção que você sente vai ficar um pouquinho mais rígida e a permissividade, engasga o pó. E se altera também a permissividade do ESP, do controle de tração e estabilidade. Estranho, enfim, voltando àquela história dos 440 Nm de torque, que eu não lembro de cabeça quantos kgfm de torque isso dá, eu não consigo sentir toda essa potência, todo esse torque junto no momento de aceleração plena. Então eu não sei se por acaso o torque máximo do motor, não sei se necessariamente ele está aliado ao torque máximo que o motor de arranque o alternador consegue oferecer. Então eventualmente, por exemplo, você tem mais o torque máximo do alternador em baixa rotação, depois o motor a combustão assume... talvez sejam curvas diferentes. Exatamente, que servem ali para se complementar. Então a Mercedes fala ali do máximo somado, mas... talvez você tenha ali um torque total mais plano. Exatamente, aí você tem mais força vindo em baixa ali com o motor elétrico, você entra o tubo compressor, até a Mercedes está falando, inclusive eu esqueci de falar na hora que a gente estava mostrando lá, que eles estavam falando, é um Twin Charger, não, é um Twin Scroll, que nada mais é do que o sistema de tubo compressor pulsativo, né? Então, quem não conhece, quem não ouviu falar do sistema pulsativo, aqui em cima vocês podem conferir o link para a matéria de tubo compressor pulsativo ou monofluxo que eu fiz no TRPM, no como funciona, para explicar, ajuda a dar uma noção aí que é legal. Aqui em cima. Não esquece de colocar o link. O link aqui em cima. Vamos lá, a gente está no econômico. Você estava passando muito rápido. Né? Não é verdade, só pé embaixo. Galera, é um motor 1.5. Tá bom? É isso, pessoal, pra vocês terem uma noção do que é, escutar um pouquinho o ronco do carro. Eu acho o desempenho bem bom. Bem bom. Ele permanece lá no modo, não, mas vamos pro conforto. O conforto é mais legal. Isso que eu acho legal aqui, pessoal. Por exemplo, eu volto aqui uma marcha da sexta marcha, 2.500. Essa é a parte gostosa de andar com o pé, não embaixo, né? Mas com o pé em meia carga. Essa parte de rotação que surge o torque do motor e ele vem de uma forma muito agradável. Então eu gosto bastante. Sem contar também que essa não é a versão mais potente. Exato, na verdade, se a gente for pensar, muito bem colocado, mestre. A gente chamava, todo mundo que trabalhava com o Ishikawa na época chamava ele de mestre Ishikawa. Não é uma versão voltada para a esportividade, né? Vou deixar isso claro, eu estou falando também do torque, não sei o quê, mas é uma versão voltada para, economia de combustível e conforto ao rodar. Então, se você quiser mais desempenho num Classe C hoje, você compra um C300. Exato. Pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas impressões breves e rápidas, que, mais uma vez, né, evento de lançamento, tudo correndo, não dá para avaliar, fazer as coisas com calma, filmar com calma, mas eu espero que tenha dado para dar uma noção aí do que é o novo C200. E não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que o vídeo novo for lá, comentar, compartilhar com os amigos, e é isso aí, galera.
A gente se encontra numa próxima. Chikawa, você quer dar algum recado pra galera? Comentem, curtam, participem. Uhul! É isso aí. Valeu, galera. A gente se encontra numa próxima e até mais. Tchau.